António Miguel Ferreira, o que motivou e o que fez com que nascesse a AP Regi? Regi é uma associação de empresas que prestam serviço de registro de domínios e alojamentos. Portanto, alojamento de sites web, alojamento de servidores. No fundo, a associação nasceu em 2005 com um propósito que era juntar num grupo com interesses comuns as principais empresas que operam neste setor em Portugal, que é um setor relativamente imaturo, ainda o é, era mais em 2005, mas que já movimenta um volume de negócios relativamente interessante, que tem objetivos muito específicos, que está num nicho de mercado das TIs e que não tinha nenhuma associação onde se pudesse representar. Todas aquelas que existiam, como a ANET, a ACEP, etc., são associações muitíssimo mais abrangentes para quem os assuntos que nós queríamos discutir eram apenas um pequeno pormenor no meio de tantos outros assuntos. E, portanto, a AP Regi nasceu em 2005, com 4 associados iniciais, com o objetivo de juntá-los todos numa única voz para falar com os principais interlocutores do mercado de registro de domínios e alojamento de sites. Quais foram os 4 associados que criaram a AP Regi? Foi a PT, pt.com, que era uma empresa importante, apesar de não ser assim tão grande neste mercado específico. A AMEN, que na altura era o líder do mercado, uma empresa que mais domínios tinha registrados, mais sites tinha alojados. A CGS também e a Domínios. Portanto, as 4 das principais, 5 ou 6 empresas foram os fundadores da AP Regi. Quais os principais objetivos da AP Regi? O nosso principal objetivo inicial foi dialogar com a FCCN. Ou seja, a FCCN, enquanto entidade que gera o .pt, dialogava esporadicamente e não de uma forma tão regular com cada uma das empresas que operam neste setor. E acabava por não haver uma consonância de ideias e uma única voz que, no fundo, desse sugestões, que discutisse questões técnicas, comerciais, administrativas, contratuais e legais com a própria FCCN, no sentido de fazer evoluir o domínio.pt. E, portanto, digamos que a primeira abordagem foi com a própria FCCN. Recordando, em 2005 nós ainda estávamos ao abrigo das antigas leis de registro de domínios. Ou seja, ainda era preciso fazer prova a priori da posse da firma ou da marca para se poder registrar no domínio.pt e todo o processo era muito manual e muito burocratizado, demorado. E, portanto, nós conseguimos, com algumas reuniões de trabalho que tivemos com a FCCN, dar algumas sugestões no sentido de evolução das regras. E, por exemplo, a primeira grande conquista, se podemos dizer assim, foi a chamada flexibilização do registro do domínio.pt, que veio a acontecer um ano mais tarde. Essa flexibilização permitiu logo que a documentação que era necessária só fosse apresentada a posteriori e não a priori, o que facilita logo o processo de registro, e por amostragem, não para todos os casos. Ou seja, o processo tornou-se muito menos burocrático do que era no passado. Os preços de registro baixaram também e apareceu, ou começou-se a trabalhar numa interface que permite o registro de domínios automaticamente. Portanto, para não ser através de processos manuais, mas através de processos automatizados, de interface técnico entre os registros e a FCCN. Portanto, tudo isto foram pequenos passos que foram dados, pequenos grandes passos que foram dados, que incentivaram muito o registro de domínios.pt, pelo preço, pela facilidade, e que foram motivados pela discussão que a própria Regi teve com a FCCN. E que as pessoas normalmente desconhecem, mas no fundo, ao fim de tantos anos de evolução, depois da Regi ter surgido, um ano mais tarde, as regras de facto evoluíram. E não ficou por aí, porque nós começamos a discutir com a FCCN a liberalização do .pt, porque praticamente todos os domínios de países industrializados, enfim, do Ocidente e até do Oriente, estão liberalizados. Funcionam um pouco à semelhança do .com e do .eu. Está livre, qualquer entidade particular ou empresa, portanto uma pessoa ou uma empresa podem registrar desde que esteja livre pagando um determinado preço. O .pt isso ainda não acontece, não é liberalizado, ou seja, só as empresas com marca ou com uma firma é que podem ter direito ao domínio, apesar de agora ser mais facilitado o processo. A FCCN também concordou com esta visão, que era necessário liberalizar, porque isto iria potenciar muitíssimo mais o mercado e, no fundo, retirar clientes que estão a registrar.com em entidades estrangeiras e trazê-los para entidades portuguesas que façam registro do .pt. E isso permitiria baixar o preço porque aumentaria o volume de registro do .pt e logo, por economias de escala, a FCCN conseguiria baixar o preço. Ora, a FCCN aceitou a ideia, propôs novas regras no sentido da liberalização. A FCCN tem um conselho consultivo que, além da AP Regi,
integra entidades como o INPI, o Instituto do Consumidor, enfim, outras entidades como a Abritel, a Anacom, que no fundo aconselham a FCCN sobre a evolução do ponto PT. Nesse Conselho Consultivo, portanto, após as conversas com a APREGI, foram aprovadas novas regras por unanimidade. Isto já foi há 2 anos atrás. Qual foi o obstáculo? Porque é que o domínio.pt ainda não está liberalizado? Porque é que não temos o dobro dos registros em .pt que temos hoje? Porque a FCCN é tutelada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, cujo ministro, Maria Gago, ainda não promulgou essas novas regras. Vai-me perguntar por que motivo. Essa é a questão com que nos batemos há 10 anos, não sabemos. Já requeremos por 2 vezes a audiência ao Ministro, já fomos recebidos, enquanto a APREGI uma primeira vez. Explicámos os motivos pelos quais achamos que a FCCN estava a ir num bom caminho. Relembramos que isto foi tudo decidido por unanimidade, portanto nenhuma entidade, mesmo aquelas que representam os consumidores, se opôs à liberalização e que não percebíamos porque é que ela não tinha sido aprovada. Pedimos uma segunda audiência há cerca de 6 meses atrás, a qual não foi aceite, e portanto continuamos à espera que o Sr. Ministro se digne a explicar aos intervenientes todos do mercado e à própria FCCN o motivo pelo qual o .pt não está liberalizado, o motivo pelo qual nós ainda temos dezenas de milhares de novos registros que vão para o .com ou para o .eu todos os meses e não ficam no .pt. Qual é o perfil do associado à APREGI? São empresas que têm que prestar 2 serviços essenciais, eventualmente prestarão outros também: registro de domínios e alojamento de sites. E, portanto, este é o perfil do associado à APREGI. Claro que o mercado terá cerca de 100 empresas que prestam este tipo de serviços, mas 80% do mercado está num conjunto de mais ou menos 10, 15 empresas, sensivelmente. Ora, a APREGI conta neste momento com 12 associados, que representam cerca de 60% do mercado, e portanto nós com mais 3 ou 4 associados já representaremos cerca de 80% do mercado. E portanto o perfil do associado é a empresa prestando serviços de registro de domínios e alojamento de sites, tem interesse em associar-se aos seus pares, não só para este diálogo com a FCCN, mas também para internamente discutirmos algumas ideias, internamente criarmos alguns grupos de trabalho, porque há sempre interesses comuns, e podemos, no fundo, dividir um pouco o trabalho entre todos e depois partilhá-lo para que todos beneficiem com isso. E, portanto, o principal benefício do associado da APREGI, para além de ter momentos em que pode, enfim, discutir, conhecer e discutir com os restantes concorrentes, a questão do mercado, é ter acesso, se calhar, a informação e atividades que não teria de uma forma individual. Vou-lhe dar, por exemplo, vou-lhe dar alguns casos como exemplo. A legislação que foi produzida na Comissão Europeia e em Portugal sobre conteúdos, acesso a conteúdos, sobre os dados que se devem armazenar e durante quanto tempo relativamente às comunicações por e-mail, aos acessos aos sites. E os associados mais pequenos, como não têm um departamento jurídico, não sabem quais são as suas obrigações legais relativamente a esses aspectos, que tipo de dados devem armazenar, se são obrigados ou não a fazê-lo. Portanto, a APREGI, no fundo, pediu um parecer a um escritório de advogados, esse parecer foi obtido e será agora distribuído aos diversos associados de uma forma gratuita. Outro grupo de atividade que neste momento se formou foi relativamente ao processo de registro.pt, para discutir tecnicamente a evolução do interface que neste momento já existe. Portanto, hoje em dia já é possível testar em tempo real um domínio.pt, com o chamado RPP, é uma interface, mas há melhorias que se podem fazer e há um grupo que se debruça sobre os aspectos técnicos desse assunto. Há um outro grupo que está a discutir aspectos relativos à segurança, a criação de blacklists para e-mail, a partilha de dados sobre clientes que são devedores sistematicamente nos vários prestadores, enfim, tudo tem a ver com segurança, também é um grupo que discute esse assunto. E, portanto, há cerca de 4 ou 5 grupos com temas diferentes e liderados por associados diferentes que produzem informação que depois partilham com todos os outros. E, portanto, para uma associação pequena como a APREGI, com o nível de cotas que nós requeremos, acaba por ser um valor acrescentado muito interessante para o associado.